Muito boa tarde a todos os presentes. Nesse momento a gente começa a coletiva com o lateral direito Vidal e a primeira pergunta é do colega Warner Oliveira. Vidal, CSA tem 2 jogos contra o CSE, preparando seu calendário para 2026. Isso motiva vocês? Primeiro, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, primeiro representando as cores do CSA. Para mim é uma oportunidade única. E a respeito do jogo que a gente vai ter agora, eu acho que é válido porque é uma oportunidade de a gente deixar o clube onde a gente, a partir do momento que chegou, o clube já estava. Então acho que é um jogo extremamente importante para a gente. A gente sabe da responsabilidade que é. Sabe também que é um adversário extremamente difícil, por tudo que apresentou e conquistou nessa última semana. Então a gente tem que ter uma humildade e também reconhecer que a gente precisa batalhar muito para conseguir fazer um bom jogo. Pergunta do colega Marcelo, da Rádio Web Trovão. Vidal, você sente que está preparado fisicamente e emocionalmente para ser titular da lateral direita do CSA? Com certeza, eu acho que isso é uma questão muito pessoal, né? Essa preparação que a gente vem passando ao longo da nossa vida. Essa parte emocional a gente vem se estruturando, a gente vem se preparando. Acho que algumas situações que a gente vem enfrentando ao longo da nossa vida, a gente aprende a lidar com ela. Então, eu sempre busco trabalhar, fazer o melhor para que quando tiver a oportunidade, seja jogando ou não, eu possa estar correspondendo da melhor forma possível. Eu acho que eu tenho que estar pronto, à disposição do professor. Para mim, eu quero me sentir importante, eu quero me sentir parte do grupo para que eu possa corresponder da melhor maneira possível. Vidal, boa tarde. Ricardo Amaral, TV Gazeta. Você surge no futebol através de Juventude, né? E aí lá atrás você faz uma campanha de recuperação, reconstrução, né? Porque o Juventude estava há 8 anos ali entre C e D, o clube consegue, né, o acesso, depois ele da B volta de novo para C, e conhecendo esses caminhos como você conhece, né, por tudo que você passou lá, e expandindo essa pergunta para a temporada do CSA, eu queria que você me falasse dentro desses caminhos, né, daquilo que se apresenta uma temporada com a Série C que vocês vão ter, o que é que tem de característica no clube para conseguir, por exemplo, um acesso para a Série B de volta como o CSA almeja? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu acho que em relação ao Juventude, é um clube que eu tenho total admiração e carinho, porque é o time que me projetou para o cenário de futebol. E eu acho que a gente viveu muito altos e baixos, né? Para mim, que vem das categorias de base do Juventude, a gente enfrentou muitas dificuldades, principalmente da parte financeira. Então foi algo que nos chamou muita atenção. Quando eu cheguei lá, depois da um tempo ali que eu fiz um pouco na base internacional de Porto Alegre, um pouco no Juventude. E aí a gente enfrentou uma dificuldade muito grande, porque era um clube que estava se reconstruindo, estruturando novamente, depois de alguns erros ali que vinha alguns anos anteriores das pessoas que estavam administrando o clube. Mas o que fica de aprendizado, assim, ao longo daquele tempo, que eu tive 2 acessos lá enquanto eu estive lá no Juventude. Então aprendi muita coisa, muita coisa. Para mim foi tudo muito rápido. Eu surgi no futebol praticamente depois que o meu primeiro jogo profissional, as coisas aconteceram muito rápido na minha carreira. Então, essa situação de experiência na divisão, eu já tive lá, já tive em outros lugares. Então, acho que não tem muito segredo. É as coisas caminharem corretamente, a direção, a comissão técnica, os jogadores estarem alinhados, um só objetivo. Eu acho que a gente está aqui para deixar o clube da melhor maneira possível, cumprir seus objetivos. E lá foi um lugar que eu aprendi muito, onde me gerou muita maturidade, muita experiência, apesar de eu estar com 28 anos, né? Eu me considero um cara que fui muito bem formado em relação a caráter. Então eu procuro estar passando isso não só para minha família, para os meus amigos mais próximos, mas também para os meus companheiros com as minhas atitudes, com o meu comprometimento do dia a dia. Então acho que não tem muito segredo, é querer vencer, é focar no objetivo, que isso, sem dúvida nenhuma, as coisas vão acontecendo e Deus vai nos dando essa capacidade de lidar com essas situações. Pergunta do colega Alberto Oliveira, da TV Esporte Alagoano. Por que, na sua opinião, o futebol brasileiro tem tido tanta dificuldade em formar laterais? Cara, essa pergunta é interessante, né? Porque a gente vê a dificuldade, principalmente nossa aqui, da nossa cultura brasileira, não só questão lateral, mas eu acho que outras posições também a gente está tendo um pouco de dificuldade, a gente tem acompanhado a seleção brasileira jogando,
Então a gente encontra essa dificuldade, mas se baseia muito também nas cobranças que a gente está tendo em relação aos jogadores. A gente se espera muito, a gente cria muita expectativa nos jogadores e talvez eles não vão corresponder da maneira que eles consigam. Lógico que o futebol é coletivo, individualmente falando, as situações não se sobressaem, ainda mais na posição lateral, que é uma posição muito... que tu tem que ficar atento toda hora. Se dá um descuido, qualquer coisa pode acontecer e você ser responsabilizado só pelo fato de ter sido uma jogada ao teu lado, você deixar de ter feito alguma coisa. Então eu não vejo só a posição lateral, que é uma posição carente no Brasil, mas também eu acho que em todas as posições. Pergunta do colega Rodrigo Rocha, da Playmaker Brasil. Vidal, você atuou na eliminação para esse mesmo CSE na Copa Lagoas. Agora os próximos 2 jogos valem a classificação para a Copa do Brasil. Como você, que chegou recentemente, encara o peso das partidas somado à cobrança da torcida pela conquista da vaga? Foi algo que nos surpreendeu muito, né? Essa nossa eliminação, acho que ninguém esperava, mas a gente sabe que o futebol, a gente não tem como saber ou prever o resultado. A gente deixou a desejar realmente nesse jogo. Eu acho que não tem muito, é pegar de lição, aprender com os erros, para a gente não cometer esse tipo de erro durante essa seletiva e também durante os próximos campeonatos que a gente for estar disputando. Acho que a gente tem que crescer, amadurecer com os erros para a gente não pecar mais em relação a isso e dar importância ainda mais. Qualquer jogo que a gente for jogar, a gente entender que a nossa prioridade sempre vai ser o próximo jogo. Pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, da Rádio Nova Penedo, né? Farol de Penedo. Vidal, você é um jogador experiente, com passagens por vários clubes de futebol brasileiro. O que te chamou mais a atenção para você acertar e aceitar, né, obviamente, a contratação aqui com o CSA? O que me chamou a atenção, acho que é tudo isso que eu venho vivenciar nesses últimos anos, principalmente, naquilo que Deus tem me dado, me direcionado. Eu acho que isso é algo muito de Deus, ter me colocado aqui nesse lugar. Eu encaro dessa forma, acredito muito em Deus. E eu estou submetido àquilo que tem feito na minha vida. Eu acho que quando surgiu a possibilidade, eu vim para o CSA. Depois de eu ir para o Pelotas, é um clube que muitos disseram, se surpreenderam com a minha ida para lá, mas foi algo que eu entendi mesmo, assim, para me formar o meu caráter em Deus, formar meu caráter como pessoa, como pai de família principalmente, para que o Vidal atleta possa potencializar ainda mais o lado emocional e espiritual e prevalecer cada vez mais dentro de campo. Então, me sinto muito preparado, estou muito feliz com essa oportunidade que eu estou tendo aqui no CSA, me sinto pronto, me sinto um cara convicto assim, do que a gente pode fazer durante o ano. Então, espero estar dando o meu melhor e contribuir o máximo que eu puder para ajudar esse clube, como tive sucesso em outros clubes também, a colocar o time na Série B e também o mais longe possível nas outras competições que a gente for disputar. Uma pergunta do nosso colega aí era sobre como você chega física e emocionalmente. Acrescentando a isso, eu queria saber de você, dentro desse contexto, com a saída do Cedric, né, e você chegando para essa vaga, como é que fica a situação do jogador, né, com todo esse contexto de ter o torcedor ali pressionando, de ter um companheiro de equipe saindo dessa forma, você chegando para a posição. Como é que fica isso também na cabeça para ir para um jogo como esse? Cara, mexe muito comigo em relação à pessoa do Cedric. É um cara que, os poucos dias que eu tive com ele, é um cara extremamente correto, um cara que trabalha. E eu confesso que é um pouco desumano a forma que foi gerenciado, talvez, a cobrança em cima dele, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado em relação àquilo que ele pode apresentar, não só dentro de campo, mas também fora. Eu acho que essas cobranças, ela vem muitas vezes e prejudica o lado ser humano dele, assim, sabe? E já que você citou o lado emocional, da maneira que talvez ele possa ter saído assim, talvez como um pai de família, como um ser humano, possa afetar o lado emocional dele também. Talvez ele possa aprender com essas situações que ele vivenciou aqui e ir mais preparado para outro lugar, mas talvez não. Acho que talvez a gente não tenha o direito de estar julgando ele ou não dessa forma. E eu me sinto triste, vou ser bem sério contigo, pela saída do jeito que foi, pelo fato de ter esses dias com ele aqui. Isso que poderia ser algo que, o cara da minha posição, um cara que poderia estar brigando comigo ali pelo espaço, mas não é dessa forma que eu vejo futebol, não é dessa forma. Eu entendo que a gente tem que ser leal, tanto com o clube, com a comissão técnica, com os nossos companheiros. Eu acho que essa relação, quando tu me pergunta o que falta no nosso futebol brasileiro, de carência, essas coisas,
eu acho que a carência não é só no lado performance, mas também no lado humano. A gente tem que estar mais preocupado, perguntar o que tem acontecido, então a gente possa crescer junto. E eu estava torcendo muito, assim, se eu tivesse a oportunidade de continuar com o Cedric, assim, eu ajudar ele, você falou da experiência, ajudar ele, de eu falar, de eu trazer ele para perto de mim. Eu acho que isso para mim é muito mais gratificante que ganhar qualquer título. De eu poder estar ajudando um companheiro, de poder estar ajudando algo que eu possa acrescentar na vida dele. Isso é perfil meu. A partir do momento que eu venho para o lugar, estou ambientado, mas eu quero deixar algo diferente aqui para todo mundo e ver que realmente a gente pode estar alinhado num só objetivo. Eu acho que em relação ao Cedric, eu acho que mexeu muito comigo, mas eu entendo que a diretoria toma a decisão baseada naquilo que eles pensam, mas é algo que eu tenho que também deixar falado aqui, esse lado humano. Assim, acho que a gente tem que ser um pouco mais sensível em relação a isso. Quero só registrar aqui uma pergunta que foi feita pelo Warner, que eu acredito que já tenha sido respondida, né? Quem é o Vidal? Fala da sua carreira, então explicou da sua formação, né? Passagem pelo Juventude, pelo Inter e tal. E tanto o Warner como o Alberto, eles fazem uma pergunta muito parecida. Como é que é o seu estilo de jogo? Se você atua em outras posições, se você é mais defensivo, se você é mais ofensivo. Fala um pouquinho sobre a sua característica enquanto jogador. Bom, primeiro eu vou começar por essa pergunta. Questão de característica, eu vou deixar para vocês fazer essa análise. Eu acho que o que não pode faltar, eu acho que é a entrega, o empenho, o trabalho. Então, em relação a outras funções também, eu sou muito aberto. O que eu procuro sempre é estar ajudando o clube. Não tenho vaidade, não sou um cara egoísta, não quero me beneficiar. Enfim, eu penso somente no grupo. Em relação o Vidal, né? Antes de tudo, sou pai de família, tenho 2 filhos, procuro estar andando numa conduta correta, sem passar por cima de ninguém. Tenho uma esposa também, eu sou um cara muito família, muito centrado naquilo que Deus me deu em relação a isso. E tive passagem por Juventude, depois fui para o Goiás, depois acabei do Goiás indo para o Brasil de Pelotas, do Brasil de Pelotas fui para a Ferroviária, da Ferroviária fui para o Botafogo de Ribeirão Preto e o ano passado no Remo de Belém do Pará, e agora Pelotas, e agora estou aqui no CSA. Para mim, cada lugar, assim, como eu falei, eu deixo um legado muito grande assim, naquilo que eu costumo fazer naquele lugar. Já tive todas as Série C que eu disputei, graças a Deus eu consegui o acesso. Não quero que aqui seja diferente, eu quero conquistar esse acesso. Eu sei o quanto o clube está buscando isso e o quanto esse clube merece. Mas o lado Vidal, o lado pai, o lado companheiro, o lado amigo, eu acho que ele tem que estar alinhado junto com o lado profissional. Tanto pessoal e profissional tem que estar alinhado. Então estou extremamente feliz de estar aqui. A última pergunta aqui do Maurício Barbosa, radialista, justamente sobre isso. Como essa experiência adquirida, né, sua poderá ajudar o CSA nas competições desse ano? Quando falo experiência, até me surpreende um pouco, sim, porque eu estou com 28 anos. A imagem que eu passo é essa questão da experiência, mas como eu falei, eu acho que apesar da idade, eu acho que eu sempre fui um cara que transmitiu essa imagem para as outras pessoas, um cara maduro, um cara formado mesmo naquilo que eu penso sobre futebol. Então acho que é uma situação onde eu tenho que estar ajudando, tenho que estar buscando melhorar, tenho que estar também performando, que eu sei que a cobrança ela vai existir para cima de mim, para cima do clube, para cima dos companheiros. Então é algo que a gente tem que estar sempre convicto mesmo, assim, sem perder a falta de objetivo, porque a gente está passando um momento ruim, a gente está passando um momento bom. Acho que é manter essa convicção. Acho que a experiência e a maturidade ela vai ser adquirida através desses momentos difíceis. Mas se a gente conseguir também adquirir nos momentos fáceis, no momento de vitória, de ganho, acho que também é mais fácil. Você tinha falado anteriormente sobre esse lado humano, né? E em um momento decisivo, onde emocionalmente também mexe muito, né, com os jogadores, principalmente da pressão que vem da arquibancada, que eu acho que talvez seja o maior peso, muito além da imprensa, talvez até de quem está dentro do clube também, é aquele que vem da arquibancada. Vocês, de alguma maneira, devem ter percebido também a pressão que o George sofreu nos últimos jogos. Eu não sei se vocês chegaram a conversar com ele no dia a dia, em campo, sobre talvez uma possibilidade dele até não jogar como titular e ser substituído. Vocês, de alguma maneira, conversaram também com ele, passaram essa positividade, essa confiança, principalmente em 2 jogos decisivos agora?
Cara, eu entendo a cobrança e sei do cenário que eu tenho visto aqui desde quando eu cheguei. A questão do Cedric também, a questão do Wanderson que acabou saindo. Eu confesso assim, que eu não vejo muito as redes sociais, não sou muito ligado a isso. Então essa questão do Jorge eu acho que é uma questão que vem muito de fora. Eu acho que se a gente conseguir blindar isso de uma maneira que a gente entenda que, dá um pouquinho o Jorge me saber lidar com isso, se ele se sente pressionado ou não, é muito, muito pessoal. Mas o que a gente tem que fazer é estar ajudando, estar orientando, falar que a gente está junto. Eu acho que é isso que faz um coletivo ser fortalecido cada vez mais. Confesso que eu não estava sabendo dessa questão dele, dessa pressão que está vendo para cima dele, então não tem muito o que falar sobre isso. Depois dessas situações que teve, dessas saídas, assim, confesso que é algo que a gente vai aprendendo, vai entendendo, mas é saber lidar com isso. Acho que não é nenhuma surpresa quando o jogador sai, o jogador entra, então acho que a gente está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Para a gente encerrar, a gente sabe da importância da presença da torcida do CSA no estádio Rei Pelé. Eu queria então que você falasse um pouquinho sobre essa importância e aproveitasse e convidasse a Nação Azulina para comparecer amanhã nesse jogo importante, na primeira partida da seletiva para a Copa do Brasil. Muito bom, acho que é um momento sim da gente estar refletindo, tem que existir essa cobrança, mas eu acho que é importante nesse momento a gente se unir, a gente estar junto, a gente estar alinhado num mesmo objetivo, independente do que aconteceu no passado, do que vem acontecendo nos últimos dias. Acho que a gente tem que virar a página. Eu creio assim que pode ser um tempo novo da gente se abraçar, da gente se fortalecer cada vez mais e juntos assim a gente alinhado num só propósito, num só objetivo, as coisas corresponderam da melhor maneira possível. O ano é longo, a gente sabe da importância da torcida, o quanto vocês são importantes para que a gente possa estar fazendo um trabalho digno naquilo que a gente veio aqui fazer. Então a única coisa que eu peço é que vocês vão ao estádio, compareçam, nos apoiem como vocês vêm fazendo e não deixem de acreditar em nenhum momento, porque eu acho que as coisas se aprendem na paciência, na cobrança, no confronto, só que eu acho que a gente tem que contar um com o outro. Eu acho que esse é o pedido que eu faço, um apelo que eu faço para a gente possa se abraçar e continuar junto aí durante o ano todo. Vidal, muito obrigado pela sua participação.